Salve pessoal da terceira série, terceiro A e B e também da segunda etapa, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, certo pessoal? Então, dando continuidade com o nosso estudo de corrente elétrica, né? A gente começou a ver na aula passada, a gente vai ver o que é a resistência elétrica, certo? O que vem a ser a resistência elétrica? Isso aqui já está na página 92, certo? Aqui mostra a foto do Georg Simon Ohm, certo? Que foi um físico alemão, certo? Que estudou sobre a resistência elétrica. Tanto é que a resistência tem como unidade o nome dele, Ohm, certo? Resistência dada em Ohm. O que vem a ser a resistência elétrica? Quando os elétrons estão percorrendo um condutor, certo? Nesse condutor já tem alguns obstáculos, que são as partículas dele que estão paradas, né? Estão paradas dentro do condutor. E quando os elétrons estão passando por aqui, eles vão batendo nesses obstáculos e alguns elétrons vão ficando pelo caminho, certo? Então, esses obstáculos, eles oferecem o quê? Eles oferecem uma resistência à passagem da corrente elétrica, certo? Essa dificuldade que os condutores oferecem à passagem da corrente elétrica é chamada de resistência elétrica, certo? Então, quando eles estão passando aqui no condutor, eles batem nas partículas do condutor que estão paradas e essas partículas vão freando alguns elétrons, vão dificultando a passagem dos elétrons, certo? Então, essa dificuldade que os elétrons têm para passar é chamada de resistência elétrica. E ela vai ser dada pela divisão entre a voltagem e a corrente, certo? Então, a diferença de potencial entre dois pontos dividido pela corrente vai nos dar a resistência elétrica. Como a voltagem é dada em volts, que a gente já viu anteriormente, potencial elétrico, e a corrente é dada em amperes, que a gente já viu na aula passada, a resistência é 1 volt por ampere, que significa Ohm, certo? Então, a resistência é dada em Ohm, que é esse símbolo aqui, ó. Ohm é o símbolo de resistência elétrica. Então, como é que ele fala aqui a definição? Quando uma diferença de potencial VAB é aplicada nas extremidades de um condutor, estabelecendo nele uma corrente elétrica I, certo? A resistência desse condutor é dada pela relação R de resistência igual a voltagem entre A e B dividido pela corrente, como a gente acabou de falar, certo? Quanto maior for o valor da resistência R, maior será a oposição que o condutor oferecerá à passagem da corrente. Então, bons condutores têm pequena resistência e os maus condutores têm grande resistência, certo? A resistência é voltagem pela corrente, voltagem volts, corrente amperes, voltagem por amperes dá Ohm. Então, a resistência é dada em Ohm, em homenagem ao Georg Simon Ohm, que foi o físico que estudou sobre a resistência. Falou, pessoal? Aí aqui, logo em seguida, vem um exemplo. Ligando-se uma lâmpada à tomada de uma residência, uma diferença de potencial de 120 volts será aplicada às extremidades do filamento da lâmpada, certo? Verifica-se então que uma corrente de 2 amperes passa pelo filamento. Daí na letra A, qual é o valor da resistência desse filamento? Eu já coloquei aqui no quadro, olha lá, resistência é voltagem dividido pela corrente, essa é a fórmula da resistência. A voltagem, no caso aí na tomada, é 120 volts, então no lugar de voltagem a gente colocou aqui o 120. A corrente que passa pela lâmpada é de 2 amperes, então 120 dividido por 2. Que vai nos dar uma resistência de quanto? 60, né? 120 por 2 dá 60. 60 o que essa resistência? Ohms. Esse símbolo aqui que é o símbolo de resistência. Resistência dada em ohms. Então 60 ohms é a resistência do filamento da lâmpada. Certo, pessoal? Beleza pura? Na letra B aqui, ó, ele já quer saber o seguinte. Se essa lâmpada for ligada aos polos de uma bateria que aplica no filamento uma diferença de potencial de 12 volts, qual será a corrente que passará através dele? Certo? Suponha que a resistência do filamento permaneça constante. Então,
agora ele foi ligado, né, em uma bateria de 12 volts. Como é o mesmo resistor, como é a mesma lâmpada, então é a mesma resistência. Se eu quero achar a resistência, já disse lá que resistência é a voltagem pela corrente. Se eu quero achar a corrente, muda de posição aqui, ó. A corrente vai para o lugar da resistência e a resistência para o lugar da corrente. Então fica como aqui, ó, corrente igual a voltagem dividido pela resistência. A voltagem da bateria é 12 volts, a resistência é 60. Então fica 12 por 60, que é a mesma coisa que 1/5, né? Dividindo 12 por 12, simplificando tudo por 12, 12 por 12 dá 1, 60 por 12 dá 5. Então fica 1/5, que é a mesma coisa que 0,2. 0,2 o que se é corrente? 0,2 amperes, certo, pessoal? Não pode esquecer, corrente é dada em amperes. Resistência é dada em ohms, corrente é dada em amperes, beleza? Então a corrente nesse filamento é de 0,2 amperes, certo? Já está aqui também a resolução. Na letra C ele quer saber o seguinte: quando a lâmpada é ligada a uma outra bateria, verifica-se que uma corrente de 1,5 amperes passa pelo filamento. Qual é a diferença de potencial que essa bateria está aplicando à lâmpada? Olha, pessoal, a resistência é a voltagem pela corrente. Se eu quero achar a voltagem, essa corrente que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Voltagem é igual a resistência vezes a corrente. É o ρ. Para achar a voltagem, basta ρ. Né? A voltagem entre A e B é R vezes I, ρ. E aí, a resistência nesse caso do filamento é o mesmo, que a gente já calculou lá, é 60. E a corrente que está passando agora por ela é quanto? 1,5. Então é só multiplicar 60 vezes 1,5, que a gente obtém quanto? 90. 90 o que se é a voltagem? 90 volts, certo? Então não pode esquecer, hein, pessoal, já não tem mais nenhuma criança aí assistindo, hein? Olha, resistência é dada em ohms, corrente é dada em amperes, voltagem é dada em volts, não pode esquecer disso. Resistência ohms, corrente amperes, voltagem é dada em volts. Beleza, pessoal? Isso sempre cai também no Enem, quem vai fazer o Enem tem que ficar ligado nisso. Beleza? Aí aqui em seguida ele faz alguns comentários que são importantes. Quando um condutor apresenta uma resistência elétrica, ele é denominado de resistor, certo? Então se o condutor tem resistência de resistor, ele é representado desse jeito aqui, ó. No circuito elétrico, o resistor vai ser essa linha aqui quebrada aqui, ó. Toda vez que tiver essa linha quebrada, já sabe que a gente tem um resistor aqui nessa região. Então quando a gente for fazer um circuito, o símbolo do resistor vai ser essa linha quebrada aqui, certo? Se um trecho do circuito possui resistência elétrica muito pequena, será representado no diagrama como uma linha cheia. Então, ela, nessas partes aqui no circuito, onde a linha é cheia, no caso, né, sem quebra, isso quer dizer que nessa parte, por exemplo, que vai aqui do D até o C, a resistência é pequena, é desprezível. Nessa parte que vai do A até o B, também a resistência é pequena, é desprezível. Mas já nessa parte aqui entre o B e o C, que tem essa linha quebrada, aqui tem uma resistência considerável, certo? E esse símbolo bem aqui é o símbolo do gerador do circuito, certo? Aí, ó. Então, nessas regiões onde tiver linha lisa, né, no circuito, a corrente, aliás, a resistência é pequena, é desprezível, e nessa região onde a linha é quebrada, a resistência é considerável, certo? Então, bem aqui entre B e C tem resistência, e entre D e C a resistência é zero, e entre A e B a resistência é zero, certo? A corrente está passando aqui, ó. Ela sempre vai sair do positivo, que é esse maior, indo para o negativo, que é esse menor aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Por hoje a gente vai ficando aqui. Falamos sobre resistência hoje. Não esqueçam de copiar o conteúdo, tá estudando, e podem deixar um comentário aí com teu nome e turma para me saber que tu assistiu o vídeo. Valeu por hoje, até a próxima, galera.